Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos direto ao Conversando sobre Contabilidade. Temos aqui a presença do professor Salésio D'Agostinho. Professor, obrigado pela sua presença uma vez mais. Eu é que agradeço. Chegando aí a primavera daqui a pouquinho, né? Setembro, quando setembro vier, lembra aquele filmezinho maravilhoso da década de 70 e tal. Mas, professor, vamos fazer diretamente o seguinte. Essa semana passada eu li no Jornal do Comércio, que para mim é o melhor jornal que tem aqui, diário do Rio Grande do Sul. Eu li nessa edição do dia 8 aqui de agosto, a seguinte manchete: governo estuda tributar estoque de lucros acumulados não distribuídos. Eu, como economista, fico pensando, puxa vida, até isso? Bom, mas o senhor, enquanto conhecedor ainda profundo desses assuntos, o que tem a dizer a respeito disso? É uma pergunta que quem faz é aqui de Porto Alegre mesmo, que é o Cláudio Dias. E aí, professor? Pois então, tu sabes que uma pergunta como essa nos remete, tá, à estrutura do ensino brasileiro, entende? Por que essas perguntas são feitas? Por que essas manchetes aparecem? Pela falta de conhecimento da área contábil, entende? Porque se o ensino brasileiro tivesse uma disciplina de educação contábil, Silvio, tu pode ficar certo, muitas coisas deixariam de acontecer. Tanto em termos tributários, quanto em termos de estrutura operacional, tanto em termos de estrutura econômica e financeira. Ou seja, se o povo brasileiro, se o cidadão brasileiro, se numa escola de ensino médio tivesse a disciplina de educação contábil, certamente que seria mais difícil esses órgãos públicos desviarem recurso, entende? As contas seriam melhores apresentadas, porque a sociedade saberia como é que o patrimônio é formado. A sociedade saberia como é que um resultado, um lucro ou um prejuízo é formado. Saberia como é que se faz uma educação financeira, que não se pode gastar mais do que se recebe. Existia o quê? O povo começaria a conhecer todas essas variações e essas transformações, porque a pessoa tem que saber que nada é de graça, tudo tem um custo, né? E esse custo e esse gasto, quem paga somos nós. Quem trabalha é que paga. O governo não paga absolutamente nada. O governo simplesmente arrecada e arrecada de quem trabalha. E aí distribui. Então, toda ação social é paga por quem trabalha e aí o governo distribui isso, tá? Mas quando o governo chega a dizer que vai tributar os lucros não distribuídos, é a prova da ignorância contábil total. É o fim da picada, como dizia antigamente. O que é lucro? O que é lucro? Onde nós aplicamos os nossos lucros? Olha, você, como está nos assistindo, sabe que tudo que você tem, não é isso? Menos aquilo que você deve, esse resultado o que é? É o teu patrimônio líquido. Se eu tenho um carro de 100 mil e devo 100 mil desse carro, qual é meu patrimônio líquido? Zero, não tenho, porque o que eu tenho eu devo. Tudo bem. Agora, se eu tenho um ativo, um patrimônio bruto, quantidade de ativo, de 1 milhão, e devo 500 mil, qual é a consequência disso? Tenho um patrimônio líquido de 500 mil. Por quê? 1 milhão menos o que eu devo é o que sobra. Ora, e como é que tu conseguiu esse 500 mil de patrimônio líquido? É o resultado da tua atividade, aonde você recebeu mais do que gastou, sobrou aquele recurso você aplicou aonde? Na compra de ativos.
Se eu recebi durante o ano 300 mil, gastei 200 mil, quanto é que me sobrou? 100 mil. O que é que você faz com esses 100 mil? Compra um terreno, compra uma máquina, amplia o seu negócio. Reinveste. Agora, tu imagina a incompetência e a ignorância do governo dizer que esse resultado, esse lucro que não foi distribuído, ele vai tributar. Então, ele vai tributar a máquina que o investidor, que o empresário comprou em razão de ter um resultado. Vocês me entendem? Ainda bem que lá no Congresso Nacional existe técnicos competentes que vai barrar isso, que isso é impossível, porque no momento que tributar o estoque de lucros, qual é a consequência disso? Estamos incentivando o sistema econômico a não prosperar. Estamos incentivando o sistema econômico a não criar mecanismo para gerar emprego e renda, porque os mecanismos que se tem para gerar emprego e renda é, por consequência, pagar mais imposto, é reinvestir o resultado na aquisição de outros ativos para se produzir mais. Tu me entende? Então, uma notícia dessa, que o governo vai tributar estoque de lucros não distribuídos, é uma heresia. Isso é um absurdo total, é a ignorância contábil. Quem disse isso, se disse. Não entende nada de patrimônio, não sabe como um patrimônio é constituído, como é que o patrimônio é gerado, como é que o patrimônio se altera, entende? Não sabe nem o que é lucro, porque se soubesse o que é lucro e aonde esse lucro é reinvestido, não daria uma entrevista dessa e não daria uma resposta dessa aí. Tá bem, Silvio? É verdade, e está bem esclarecido, até porque, né, Salés, nós sabemos que no atual governo federal, eu estou falando, nós vimos que os lugares-chave da economia são ocupados, inclusive o de ministro da Economia, que diz que ele mesmo disse que não entendia nada da economia, quer dizer, por pessoas completamente desqualificadas para o cargo. Dá nisso, né? Depois a economia, quer dizer, e quando tu fala em gerar empregos e renda, na verdade, tu estás querendo dizer que gerar renda e depois emprego, porque se não nós não temos emprego se não tiver renda. E a empresa faz isso. E quando ela tem lucro e ela não distribui dividendos, ela está reinvestindo para aumentar o seu potencial de geração de riqueza e de criação de novos empregos. E é isso aí mesmo. E é isso aí que ela serve. É para isso que ela serve. Mais exato. Ela precisa o quê? Fomentar a economia. Mas eles não entendem isso. Né? Pois é, mas o governo não pode desestimular esse fomento. Claro, ele tem que, inclusive, incentivar. Ele tem que estimular, ele tem que fazer com que as empresas que não distribuam lucro tenham benefícios e não serem punidas por isso. Exatamente. Ok? Mas isso é a prova de que os nossos representantes do Poder Legislativo, vamos incluir na nossa rede de ensino uma disciplina que se chama Educação Contábil. Se colocar isso no ensino, tu pode ficar certo, as coisas seriam modificadas. Na verdade, a educação financeira, englobando, claro, a educação contábil. A contabilidade faz parte disso. É que na educação contábil está contida a educação financeira. Também, claro. Porque contabilidade é patrimônio e o patrimônio ele é constituído pelo sistema econômico e o sistema financeiro. Perfeito. No momento que tu conhece a educação contábil ou a educação patrimonial, você estaria o que também inserindo a educação financeira. Só porque não só a educação financeira, mas também a educação econômica, porque as pessoas precisam saber como é que o resultado ele é gerado. Nada como ter um professor. Obrigado, professor. Um grande abraço e até a próxima semana. Até a próxima e continue mandando as perguntas e, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá, a história, na mais das vezes, se repete. O estado de putrefação moral, ora em andamento no Brasil, integra um projeto de poder, sim, mas não é só. A missão é degradar completa e totalmente os princípios e valores caros à sociedade que prima pela decência e ética em sua concepção de vida. Nossa luta é, antes de tudo, contra a doutrina que visa destruir e humilhar os humanos para atingir o Criador. Tarefa assumida pelos que hoje atuam em nome do satanismo cruel e vingativo, e nem um pouco disfarçados. Portanto, vigiai e orai.
Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho. As formas do aviso prévio. Sempre que um empregado é demitido sem justa causa ou pede demissão, precisa existir o aviso prévio. O prazo mínimo para cumprir este aviso é de 30 dias e ele pode ser cumprido de algumas formas. Normalmente, o prazo do aviso prévio é proporcional ao tempo em que o funcionário trabalhou na empresa. Ou seja, o primeiro ano do funcionário na empresa dá o direito a 30 dias de aviso prévio. Então, para cada ano a mais trabalhado, gera um aumento de 3 dias no tempo deste aviso, com um limite no máximo de 90 dias de indenização. Uma delas é o aviso prévio indenizado, que é quando a empresa decide encerrar as atividades do trabalhador imediatamente, sem cumprir o tempo a mais. Neste caso, o funcionário tem direito a receber uma indenização. Ainda, no caso desse aviso prévio indenizado, o trabalhador precisa ser informado de que não precisa retornar à empresa para cumprir os 30 dias de trabalho. Ele apenas recebe um valor como indenização, que precisa ser pago em 10 dias a partir da demissão. Já no caso do aviso prévio trabalhado, esse tipo de aviso pode ser uma boa escolha para o trabalhador, pois ele recebe mais um salário ao encerrar as atividades e ainda terá esses 30 dias para encontrar um novo emprego. Claro, também pode ser bom para a empresa, quando ela toma a decisão do desligamento. O aviso prévio trabalhado é aquele em que o trabalhador continua exercendo suas atividades profissionais normalmente na empresa, durante um período mínimo de 30 dias. Mas é importante que você saiba que a CLT coloca que o trabalhador deve ter o direito a uma redução na carga horária de trabalho, ou seja, a lei coloca que o empregado escolher ter uma redução de 2 horas diárias na sua jornada de trabalho ou manter a jornada normalmente e ter 7 dias consecutivos de folga durante o período do aviso prévio. Essa é uma maneira de permitir que o trabalhador possa ter tempo para procurar um novo emprego. Assim, receber a informação profissional qualificada pode evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista, no qual tenha que arcar com pagamentos de valores muito maiores do que aqueles que ele pagaria caso tivesse agido corretamente desde o início. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que é advogado sobretudo nesta área do mercado imobiliário, que é um mercado extraordinário porque ele diz respeito a todos nós, sejam jovens, velhos, pessoas de coisa, porque sempre tem um envolvimento da questão da casa própria, do apartamento, enfim, de ter uma vida regrada, uma vida mais estável, tendo a sua própria casa. Todo mundo quer o sonho da casa própria
é uma coisa que persiste ainda entre nós. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui. Nesta semana, o Fundo Municipal de Habitação anunciou aí a criação desse programa Mais Habitação Compra Compartilhada. O que é isso? Quem vai beneficiar? Silvio, tu sabe que Porto Alegre é uma cidade que tem um déficit habitacional muito grande, né? Nós temos muitas residências em área de risco, nós temos muitas invasões, sobretudo na zona sul e na zona norte de Porto Alegre. Nós tivemos um crescimento populacional desorganizado. E nós tínhamos um outro problema no âmbito do mercado imobiliário, que era uma baixa oferta de crédito para quem está na faixa de baixa renda. O município de Porto Alegre, através do gabinete do prefeito, entendeu isso, né? E vinha há algum tempo buscando uma forma de estimular a aquisição de imóveis na baixa renda. Pois bem, o Mais Habitação Compra Compartilhada é um benefício que vai ser custodiado pelo Fundo Municipal de Habitação, né? Que alavancou recursos, né? Que permitem que cada operação receba R$15 mil de subsídio. Cada compra, cada transação, cada contrato. Mas veja, Silvio, esse subsídio, ele é somado ao subsídio federal do Minha Casa Minha Vida, né? Ou até mesmo de algum outro subsídio estadual que a faixa de renda caiba no bolso desse cidadão. Então isso permite, Silvio, né, que casas até 235 mil, que é a faixa 1 de aquisição do Minha Casa Minha Vida, que é o foco desse programa, né, a pessoa consiga fazer um financiamento de até 35 anos, cuja prestação mensal vai ficar aí R$250 a R$350 por mês, né? O foco desse benefício são pessoas que moram em área de risco, famílias chefiadas por mulheres ou mulheres que sofreram violência doméstica e estão afastadas do lar, né? Mas o que interessa aqui é que permite que aquela pessoa, aquela família que está morando numa invasão, que está morando numa residência irregular, numa área regular, que não tem a sua posse, não tem a propriedade, não tem a sua escritura de propriedade, possa adquirir um imóvel novo, numa faixa de renda de 235 mil, né, e que financie este imóvel com tremendo subsídio. De começo, se você pegar os 15 mil do subsídio municipal, com mais uns 18 do subsídio federal, tu já tem 32 mil de subsídio. Então, numa casa de 235 mil, tu vai financiar somente 188, né? 198. Né? Então, isso permite uma aquisição extremamente facilitada para você regularizar a sua residência. E tem a outra parte desse programa, que é trazer de volta o mercado de construção civil para baixa renda. Esse mercado tinha ficado parado nos últimos anos, né? A baixa renda exige que você tenha grandes financiamentos, grandes volumes de financiamento. Então o construtor civil tinha parado com essas construções, principalmente aqui em Porto Alegre. Agora, o Fundo Municipal, o DEMAB, o Departamento Municipal de Habitação, vai cadastrar construtoras que queiram se habilitar neste programa, né? Hoje, se você imaginar que nós temos uma verba de 15 milhões de reais, né, para 15 mil reais por operação, já dá aí 1.000 contratos novos, 1.000 residências novas, né? E esse é apenas a primeira fase do programa, nós vamos ter outras fases do programa. Então, Silvio, eu entendo que é mais um movimento da Prefeitura no sentido de valorizar a nossa cidade, de melhorar as áreas irregulares da nossa cidade. O que a gente precisa agora é que o empresário, o construtor, se habilite nesse programa e que as pessoas busquem se cadastrar na Secretaria Municipal de Habitação, no Departamento Municipal de Habitação, para poderem se habilitar a esse benefício, Silvio. Eu acho importante isso, né, o Gustavo Bernardo, que na verdade a Prefeitura está vendo e atendendo aquelas pessoas, aquele segmento da população mais fragilizado, né? E sobretudo, tu falaste uma questão, pessoas, áreas irregulares e tal, que não tem a infraestrutura mínima. Exatamente. E nesses projetos eles vão ter essa estrutura mínima de água e esgoto. É muito interessante observar que muitas vezes a pessoa prefere ficar numa invasão sem água, sem estrutura nenhuma, mas na verdade não é que ela prefira, é que ela não tem um incentivo, ela não tem uma alternativa. Também, né? Então as pessoas precisam conhecer essas alternativas, né? É importante se habilitarem no Departamento Municipal de Habitação, se habilitarem a obter o benefício, porque vai sair mais barato do que qualquer aluguel.
né? É realmente um programa que me chamou a atenção. Fazia tempo que eu não via um programa voltado para a baixa renda no município de Porto Alegre. Perfeito. Bernardo, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho que tem realizado, que tem tido muito retorno exatamente porque tu toca nesse assunto importante, né? Que é a habitação, que, como eu disse no começo, né, é o grande sonho de todos. Obrigado, Silvio. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Bom, nesse espaço do programa, eu estou recebendo um grande amigo aqui, uma autoridade do ponto de vista da área de corretor de imóveis no Rio Grande do Sul, que é o Armando Fontoura, presidente do Sindimóveis. Armandinho, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. Bom dia, Silvio. Agradecemos o convite aqui, estar novamente no programa, para trazer alguma coisa dos corretores de imóveis aqui. É verdade. O Sindimóveis, aliás, está fazendo 78 anos e nós estamos no 41º aniversário da Semana do Corretor de Imóveis, que se comemora em agosto, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Sindimóveis, depois do baile que está marcado para o mês que vem. Exatamente. Eu gosto de explicar e dizer, insistir para o colega que está nos vendo aí, nos assistindo, que é o sindicato. O sindicato ele tem 78 anos da nossa carta sindical. Como isso ainda começou ontem. Para os colegas entenderem, o conselho tem 61 anos. Nós temos todo esse período na frente dele. E dizer também que, casualmente, o conselho foi criado dentro do sindicato, pelo então presidente do sindicato, Edmundo Xavier. Amigo nosso, mora aqui perto do Parcão ali. Tá ali, nosso amigo, nos visita sempre, nós visitamos na casa dele. É uma figura histórica do setor, né? Do setor imobiliário, foi presidente do sindicato, foi presidente do conselho, foi presidente do Conselho Federal também, há anos, isso aí. Quer dizer, é uma pessoa, uma expoente, né? Realmente claro, criou muito pela categoria, né? Então, como eu digo assim, o sindicato fez tudo. O sindicato no ano 85, o nosso sindicato aqui em Porto Alegre, o Carlos Alberto, ele trocou o nosso enquadramento sindical. Saímos do profissional autônomo para profissional liberal, equivalente ao advogado, ao contador, ao médico, né? É um upgrade no nosso enquadramento sindical, né? Isso em 85. Em 86, o Carlos Alberto ainda, ele criou a Federação dos Corretores de Imóveis, lá em Brasília. A gente tem que estar dentro lá de Brasília para estar mais perto do poder, né? Para poder pedir qualquer coisa e aprovar as leis e tudo mais. Depender da categoria, né? Depender da categoria, né? Isso em 86.
Para ter uma ideia, no ano 2000, ao redor do ano 2000, nós criamos aqui, pelo nosso sindicato aqui também, o curso de avaliação imobiliária, né? Que hoje dá direito ao corretor ser perito avaliador. Então ele vai lá no fórum ali, entrega seu currículo lá, daqui a pouco um juiz precisa de um perito, fazer uma avaliação a nível de processo, né, judicial, e o corretor vai lá, o juiz vai chamar o corretor, que está ali cadastrado ali, e ele vai fazer essa avaliação, peritagem, né, e vai ganhar um bom dinheiro aí também, aí, quer dizer, mais um passo que o nosso sindicato aqui também criou. Gosto sempre de salientar isso aqui. A sindicalização é importante, sobretudo numa profissão como o corretor de imóveis, porque nós sabemos que tem muita picaretagem, agora já não tem tanto, mas muitas pessoas que não são corretoras, tá? E que acabam se infiltrando nesse meio. Então é preciso que a pessoa que é profissional nesse ramo esteja ligada ao sindicato, porque ele vai defender até a reserva de mercado que é destinada a esses profissionais. Mas o mês que vem é um mês de grande efervescência, né? Porque tem aí a 41ª semana do corretor de imóveis, 78 anos do sindicato. Exatamente. Nós viemos, há muitos anos, fazíamos a semana completa do corretor, a semana de mais dias, na verdade, de praticamente um mês, fazendo campeonato de futebol, campeonato de tênis, campeonato de pádel e futebol de salão, né? E combinava num baile na sexta ou no sábado, mais próximo do dia do corretor, que esse ano vai ser dia 26, o dia do corretor é dia 27 de agosto, esse ano vai ser no dia 26, é um sábado. Né? Sábado próximo. Né? Então eu trouxe aqui o convite, vou mostrar aqui para todo mundo aqui, ó. Nós estamos conclamando os corretores para se fazerem presente, falando sindicato, ligue para nós e nós vamos encaminhar o convite do jantar baile, né? E vai ter um conjunto muito bom, são 8 integrantes da banda, né? E antes, ainda, logo na entrada, vai ter um show surpresa ainda. Perfeito. Que nós vamos... E é importante a confraternização, né, da diretoria, daqueles que hoje estão no comando do Sindimóveis, com os corretores. Né? É importante isso, troca de experiências, discutir a questão da profissão, isso é importante, o baile também vai servir para isso. Como eu digo assim, o sindicato ele tem que estar junto, fazer pelo corretor, não é? Claro, eu digo assim, quem ampara o corretor é o sindicato. O conselho é feito para 2 coisas, escrever e fiscalizar. Então, qualquer amparo que o corretor precise, um advogado, nós temos um advogado lá que ele atua de graça para o corretor de imóveis sindicalizado, para a ação da profissão, né? Tá? E o advogado, ele vai ganhar só na sucumbência depois da finalização da ação. Do processo todinho lá, né? Mas ele não vai cobrar nada do corretor. Nada do nosso afiliado, né? E eu acho importante, né, Armando, porque, na verdade, eu conheço o Sindimóveis há muitos anos, né, há mais de 2 décadas, e, na verdade, a atual administração tem pautado exatamente o seu comportamento em estar mais integrada, né, e fazer com que o trabalho do Sindimóveis, do ponto de vista da instituição, seja realmente, efetivamente, de amparo, de proteção e de defesa do interesse do corretor. Exatamente aí. Para isso é o sindicato, né? Perfeito. O sindicato precisa... O corretor, ele é um profissional que ele é liberal dentro de uma empresa, muitas vezes, mas ele está ali, ele não tem aquele amparo, claro, que às vezes é necessário. O sindicato vai ter lá dentro do... Nós estamos planejando fazer uma sede nova para nós, aí, para os corretores de imóveis. Hoje nós vamos ter um local de atendimento do corretor. O corretor vai lá, quer atender um cliente dele, vai atender lá dentro lá. Tem um computador lá, ele pega... disponibilizar um espaço para ele, né? Isso facilitar, ele pega o pendrive dele com o contrato que ele já previamente já fez com o negócio, com o cliente, vai ali, faz qualquer ajuste ali, pronto, é uma coisa boa para o corretor de imóveis. Tá, né? Vai ser lá no Caixeiros Viajantes o baile? O jantar nosso é dia 26 de agosto, num sábado, no Caixeiro Viajante, tá? Caixeiro Viajante, muito bom ali o local ali, fácil o estacionamento na frente, tem estacionamento também pago pelo lado ali, que é do próprio Caixeiro também. Mais um baile que eu vou no Caixeiros, então. Será agora, dia 26 de agosto. Então, os corretores todos estão convidados a comparecer lá. Aliás, convidados são intimados a comparecer, né? É verdade. Eu acho que é uma obrigação do corretor prestigiar a sua entidade, né? Só para ter ideia, viu, Silvio? Normalmente vai nesse nosso baile em torno de 500 pessoas, 500 colegas. Teve um ano, Silvio, que nós colocamos 1.200 pessoas, foi lá no Farrapos. Claro que daí tinha um chamamento mais
mais específico, né? Era um sorteio de um automóvel, não é? Que a gente teve condições de fazer esse sorteio. Hoje não tem condição, porque a situação está mais difícil, tudo é mais apertado, não é? Mas ainda voltaremos um dia a fazer um baile bem mais gente com sorteios de brindes grandes daí. Com de prêmios também. Armandinho, um grande abraço, sucesso aí, parabéns pelo trabalho que tu realiza à frente do Sindimóveis, tá bom? Tá bom, agradecemos a todos, tá? E aguardamos vocês lá no nosso baile. Um grande abraço. Hoje, no espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, o espaço do Escritório Mortário e Bólico, onde a gente usa para falar sobre investidores e investimentos, em matérias que são muito atuais no mercado e que repercutem muito na vida das pessoas, porque investimento, ele repercute no final do dia, lá na vida de cada profissional, de cada trabalhador, cada servidor público. Nós recebemos um especialista, um profissional da área contábil e tributária, Tairo Fracasso, que vai falar para nós sobre alguns aspectos de preocupação dos investidores que repercutem na vida das pessoas, mas também de um assunto muito importante aí, a reforma tributária. Tairo. Adilson, obrigado pelo convite aí. Então, a gente tem aí um ingresso exponencial de investidores no mercado de renda variável, principalmente ali naquele período de pandemia. E através dessas facilidades de investimento, muitas vezes a gente deixa de lado a parte desse compliance tributário, né? A gente fala de renda variável, a gente está falando de renda, a gente está falando de fato gerador do imposto de renda. Então tem mais gente de olho nisso, né? A Receita Federal, em junho de 2021, publicou uma instrução normativa obrigando as corretoras a informar a Receita sobre os ganhos oferidos, né, na Bolsa de Valores por contribuintes. E quem entregou a declaração de imposto de renda esse ano, principalmente pelo modelo de declaração pré-preenchida, já se assustou, né, com a quantidade de informação que está vindo. Mas será que está tudo pronto? Será que aquilo ali está certo? O nome é pré-preenchido, então é justamente por isso que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Então, o investidor hoje deve tomar alguns cuidados, sim, quando a gente está falando de tributo envolvendo esses ganhos no mercado financeiro. Tairo, já aconteceu comigo, tá? Eu lembro, a gente já investe há algum tempo e por isso que a gente se coloca sempre como investidores advogando para investidores, de ter tido problemas com relação a isso. Eu sei que muito empresário também investe na pessoa física e na pessoa jurídica. Eu acho, não sei se tem diferença contábil e tributária aí, mas o fato de, eventualmente, eu investir em ações ou mesmo numa renda fixa, eu tenho que tomar uma cautela muito mais específica. Eu tenho que recolher tributos mensalmente, eu tenho que fazer declarações diferentes ou essa declaração pré-preenchida, por exemplo, já me soluciona a vida? Não é bem assim, né? Eu falo que hoje o investidor está muito vendido, principalmente pelas regras de isenção, né? Então, a gente tem um artigo dentro da lei, se não me engano é a 1033, que fala sobre os ganhos que são isentos para a venda de ações até R$20 mil por mês. E muitas vezes o investidor, ele lê isso e interpreta da seguinte maneira: bom, não vendi até R$20 mil, não preciso mais fazer nada, está tudo resolvido. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a gente tem que tomar cuidado porque fala específico em ações. Então, o fundo de investimento imobiliário... mas fundo de investimento imobiliário é isento, mas não a venda das cotas do fundo de investimento imobiliário. A gente também tem outros assuntos como criptomoeda e o principal, que é a perda, né? Às vezes, o investidor ele não faz a apuração dele por achar que está isento e não contabiliza uma perda, deixando de aproveitar essa perda num lucro futuro, né, podendo estar pagando menos imposto nessa apuração. Fazer só uma divisão rapidinha quanto à questão de pessoa jurídica. Às vezes, será que é a mesma coisa investir, né, na pessoa jurídica e na pessoa física? A gente tem que tomar cuidado porque na pessoa jurídica envolve outros tributos. Na pessoa física a gente se preocupa sempre com o imposto de renda, na pessoa jurídica a gente tem o adicional do imposto de renda, a contribuição social. Dependendo do regime tributário da empresa, o PIS e a COFINS, que pode estar comendo a renda que esse investidor estaria tirando, né, desse investimento. Então, Tairo, essa apuração ela ocorre na venda das ações. Isso, sempre que eu tiver algum fato gerador, como tu disse, de renda, eu vendi as ações, eu realizei, eu devo necessariamente buscar um profissional para fazer esse tipo de registro, certo? Porque também, uma coisa que acontece muito no mercado, a gente vem sempre trabalhando com a questão da profissionalização. Então, sempre que a pessoa for investir, ela está colocando aqui as suas economias em jogo, e esses dias eu dei um exemplo. Quando tu vai comprar um imóvel, tu
contrata um corretor, tu contrata um advogado, uma imobiliária, tu se cerca de profissionais para fazer tudo certo. Daí, quando tu vai fazer o mesmo tipo de investimento no mercado, né, com um valor, às vezes, até acima de um imóvel, tu, às vezes, faz por conta. E daí que gera todo esse tipo de problema. Então, quando eu for realizar um investimento, eu realizei o lucro, realizei a renda ou, enfim, tive prejuízo, eu devo ali, naquele momento, buscar uma assessoria profissional para tomar as medidas onde eu não vá ter tipo de problema tributário. É isso? O erro comum do contribuinte, né, é investir no mercado de renda variável e daqui a um pouco acreditar que o assessor que está colocando ali essas opções para ele vai resolver tudo. Essa parte de tributo não é bem assim. Fica sempre por conta do contribuinte. Qual é o momento de fazer essa apuração? É no momento da operação. Não é lá depois, no ano seguinte, na época da entrega da declaração do imposto de renda. Lá não vai dar mais tempo de fazer essas apurações. Eu sei que a apuração hoje já está muito mais fácil do que antigamente, que a gente tinha que pegar a nota de corretagem manualmente ou através de um sistema, uma planilha, trazer os custos, fazer esse abatimento. Hoje tem uma série de sistemas, de calculadoras de IR pronta para poder te auxiliar a simplesmente fazer um upload aí desse arquivo das notas de corretagem e estar apurando o que teve de movimento mês a mês. É importante ter essa movimentação mês a mês. O tributo devido ele tem que ser pago no último dia do mês subsequente ao de operação e não lá no ano que vem. E na matéria tributária, Tairo, uma coisa que tem tirado o sono dos investidores, a reforma tributária. Porque a gente sabe lá, o investidor ele tem todas as preocupações com relação à rentabilidade, será que eu vou ganhar, será que eu vou perder? Tem muitas questões jurídicas aí que a gente tem percebido, aí, o caso das Americanas recente, onde o investidor aportou suas economias e perdeu, e agora tem que recorrer para processo arbitral, né, que é uma iniciativa privada de solução de disputas, algo onde ele vai tentar buscar o ressarcimento integral do seu prejuízo, câmara de arbitragem, é caro, enfim, tem toda uma série de dificuldades onde é preciso ter toda uma mobilização para recuperar esse prejuízo. Mas uma questão que também pode afetar a rentabilidade do investidor e o seu patrimônio como um todo é a reforma tributária. O que tu pode nos dizer? Já é momento para se preocupar? O que já se tem de concreto e de certezas aí para frente? Dilson, é complicado agora, viu? A gente sempre que for falar de reforma tributária, pelo menos nesse momento, tem que ter muita cautela, muita cautela. De antemão, dizer que a reforma tributária ela foi dividida em 2 momentos, em 2 etapas. A primeira dela, que refere-se à PEC 45, onde o texto já foi aprovado, ela trata só de tributos em cima do consumo. Então, eu estou falando de IPI, PIS, COFINS, ISS, ICMS e alguma pontuação de IPVA, IPTU, outras coisas assim. Porque na segunda etapa, e que está prevista, sim, para o segundo semestre de 2023, a gente vai tratar de renda e de folha. E é aí que mora o perigo, né? Porque existe uma especulação, uma perspectiva de que sim vai haver a taxação em cima do dividendo, que vai ser excluído a parte de juros sobre capital próprio. Então, como é que o investidor vai ficar? Existe sim uma perspectiva de ter essa taxação em contrapartida, baixando o tributo das empresas. Então, mesmo que eu tenha um tributo no investimento que eu fiz, essa empresa vai estar distribuindo mais dividendo. Mas isso, a gente não pode, é só uma especulação, né? A gente teve no governo anterior um texto e que não saiu do papel, e esse então nem foi para o papel ainda, né? Entendo. Bom, então acho que nesse momento, Tairo, o que a gente pode deixar de recado para os investidores é: busquem informação, não tomem decisões com base em boatos, isso tanto nos aspectos jurídicos, tributários, contábeis, enfim, aquele destaque que a gente sempre faz. Busque profissionalização. O assessor de investimentos é um ponto-chave nisso, o advogado também, o contador, é toda uma cadeia. Então, não vamos nos deixar levar por boatos de internet ou por movimentos de mídia, né? Busque informação. Então, Tairo, agradeço a tua presença hoje aqui no programa, no espaço do Mortário Bólico, e vamos ao intervalo. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro.
CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, eu tenho a felicidade de ter aqui hoje um grande amigo meu, empresário de sucesso, e sobretudo um camarada que tem uma visão, né, empresarial, uma visão sociológica e filosófica de tudo que está acontecendo nesse país, né? Eu sempre digo assim que nós precisamos de pessoas que tenham essa visão, porque é esta visão de mundo que nos fará um país melhor, um país que seja realmente uma grande nação no futuro. Talvez nós tenhamos alguma desesperança com o que está acontecendo agora, mas temos que seguir firme porque essa mentalidade tem que prevalecer. O Brasil é muito rico, o Brasil tem um potencial extraordinário e nós vamos apostar em tudo isso aí. Rogério Povos da Silva, obrigado, Rogério, pela tua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer voltar aqui ao teu programa e dizer que é uma satisfação enorme ter um programa aqui no Rio Grande do Sul, com a audiência do programa, do teu programa. Economia e Desenvolvimento. Economia e Desenvolvimento, que traz sempre assuntos bastante pertinentes da economia aqui do Rio Grande do Sul e do país como um todo. Rogério, na verdade é o seguinte, né? Esse programa ele foi feito exatamente para isso, para discutir essas questões, né? Nós sabemos que a discussão, né, verdadeira, uma discussão sensata, honesta sobre esses temas é que vão romper com essa coisa que o Brasil é tão potente, né, tão potencialmente rico e nunca se desenvolve. Por que isso está acontecendo, Rogério? Olha, eu tenho uma visão muito particular a respeito desse tema. Eu acho que de décadas para cá, nós abandonamos as virtudes. As virtudes humanas são, para mim, a mola fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. E nós abandonamos isso. Nós fomos para o caminho mais dos direitos de cada um, todo mundo tem direito, também, né? Caminhos mais fáceis, caminhos assim novos, alternativos que o mundo inteiro não experimentou e aonde o mundo experimentou nunca deu certo em lugar nenhum. Então é preciso que haja uma grande reflexão dos dois lados. Eu acho que precisa um amadurecimento, tanto do pessoal que defende um Estado mais paternalista, como dos liberais. Todos precisam fazer uma reflexão, porque nós vivemos no mesmo espaço, dividimos as mesmas coisas, e esse conflito, ele não ajuda ninguém, não resolve, né? Na verdade, assim, quando eu te ouço falar sobre isso, eu fico pensando o seguinte, nós sabemos, né, qual é o modelo, qual é o sistema econômico que gera riqueza, nós sabemos qual é. E sabemos aquele que não gera riqueza quer explorar a riqueza dos outros, que os outros fazem. Exatamente. Então, veja bem, a China. A China é um Estado antidemocrático, é um Estado paternalista, é um Estado ditatorial, mas qual foi o sistema econômico que ela usou para gerar riqueza? Exatamente. Capitalismo, né? O que ocorre é assim, as pessoas têm que se dar conta de que a indústria é quem traz dinheiro, quem gera riqueza para a sociedade. Não existe produção de riqueza com empresas públicas. As empresas públicas, elas têm uma outra função na sociedade. Uhum. Quem gera riqueza, quem gera todas as coisas que estão na nossa casa, iniciam num sonho de alguém que resolveu construir uma pequena ou uma média e até, quem sabe, uma grande empresa. É dali que sai a riqueza. Nós precisamos valorizar
quem produz a riqueza, em todos os seus níveis, inclusive as pessoas que estão iniciando no trabalho. É muito fácil de perceber o seguinte: quem defende a direita, quem é da direita, ou esse tipo de pensamento conservador, ele sabe gerar riqueza, mas não sabe distribuir. Nunca soube distribuir. A esquerda, por seu lado, ela sabe distribuir. Ela tem ela tem uma noção de como distribuir. De que todo mundo tem que distribuir a riqueza, mas não sabe, não tem capacidade de gerar riqueza. Então, nós temos que perceber, eu acho que o amadurecimento, que a briga que existe aí entre é Lula e Bolsonaro, isso aí não vai chegar a ponto nenhum, termina sempre em bate-boca, discussão e não leva a nada. Nós temos que dar para esse povo educação, saber de onde é que vêm as coisas, por que as coisas são do jeito que são, e não querer inventar caminhos novos, alternativos que não vão nos levar a lado nenhum. Perfeito. Bom, nessa questão toda, nós vimos que o Estado brasileiro, né, Rogério, a gente sempre lutou por termos um Estado que seja do tamanho ideal da sociedade, ou seja menor, quanto menor for o Estado e mais eficiente ele for, é melhor para a sociedade. Como é que tu vê o Estado brasileiro hoje? Porque o Estado brasileiro, além de ser intervencionista, ele acaba também ser apropriacionista, ele se apropria muito de coisas que são da iniciativa privada, através, por exemplo, da tributação. A tributação no Brasil ainda é o principal problema da indústria ou não? Acho que não. Acho que o tributo, quem paga é o consumidor. O empresário, ele repassa. O que ocorre, no meu entendimento, é que existem passivos ocultos que o empresário não tem como escapar. Olha só o exemplo que eu vou te dar aqui. Nós tivemos há pouco tempo uma companhia de saneamento, que é a Corsã, que tem o monopólio de fornecimento de água para o Estado praticamente todo. Eu não tenho ideia, mas em torno de 7 milhões de consumidores, imagina. E a Corsã tem um passivo trabalhista. Bom, se a Corsã é uma empresa pública, ela pertence ao Estado, certo? Então, se ela pertence ao Estado, o Estado cumpre a lei, certo? Então, se o Estado cumpre a lei, como que a Corsã consegue ter um passivo trabalhista daquele tamanho que falam que tem? Tá? Então, tu imagina o seguinte: se o próprio Estado não consegue escapar disso, o que sobra para o pequeno e para o médio empresário, que tenta fazer de todas as formas, na grande maioria, pelo melhor, pelo certo, e não consegue. Então, quando tu não consegue fazer as coisas pelo certo, tu acaba fazendo pelo que é possível. Então, se joga um jogo onde as regras podem mudar a qualquer movimento. E por isso que é difícil o empresário de fora até compreender como é que é o funcionamento da máquina e das relações público-privada no Brasil. Bom, o Rogério tem uma empresa lá de industrial em Cachoeirinha, né? Lá tem o Centro das Indústrias. Então, como é que está o Centro das Indústrias? Como é que está se desenvolvendo a nossa Cachoeirinha? Olha, a Cachoeirinha é um grande município em produção de riqueza, é um município pequeno, um dos menores do estado. Cachoeirinha tem, se não me engano, 42 quilômetros quadrados. É um dos menores municípios do estado, mas tem uma vocação para a indústria. Eu acho que na região metropolitana, desculpa te interromper, ele só não é menor do que Esteio, né? Exatamente, Esteio é menor, né? Exatamente. Mas tem o tamanho do Estado do Vaticano. É um estado bem... Mas bem mais produtivo. Bem mais produtivo. E aí, Cachoeirinha começou lá pelos anos 70 do século passado a atrair investimentos através... O governo foi um grande incentivador, o Distrito Industrial, e grandes indústrias da Zona Norte de Porto Alegre foram para lá.
que aconteceu? O distrito cresceu, se sedimentou lá, se ficou firme, tem várias empresas, se criou lá um centro também das indústrias, onde se congrega todas as empresas participantes. Hoje, além de indústria, temos também prestadores de serviço equiparados à indústria e outras empresas que são associadas a esse centro. E é um município que vem assim, demonstrando um ótimo crescimento, tem um PIB ótimo, tem um poder econômico ali bastante desenvolvido. Perfeito. E Cachoeirinha tem um ponto estratégico na região metropolitana também, né, Rogério? Ele é estratégico e, ao mesmo tempo, ele tem dificuldades de escoamento, sabe? Existe um projeto de uma estrada que chama-se RS10, que é uma estrada que já está sendo planejada, eu acho que há mais de 40 anos, porque nós temos a RS20, a RS30, que todo mundo conhece, a RS40, aquela que vai para a praia, e a RS10, que seria a primeira, não saiu. É uma estrada que agora parece que agora vai ter um andamento, mas é de vital importância para a região toda, porque ela seria um escoamento daquela região paralela com a BR-116. Né? Então, o nosso problema maior lá é de infraestrutura. A água, que é um problema que a gente tem, né, com o Rio Gravataí, e o problema logístico de estradas, porque nós estamos muito próximos de Porto Alegre, do lado, né? Cachoeirinha é do lado. Então, o fluxo de automóveis, caminhões, assim, é muito intenso. A infraestrutura, como é que está a infraestrutura? Fora, claro, tem essa questão de escoamento, mas a infraestrutura da cidade, como é que está lá? Não, a cidade, ela funciona bem, sabe? Ela tem... Eu não tenho muita, assim, intimidade com essa parte, porque a minha vida toda é dentro da empresa, no distrito, mas Cachoeirinha tem uma dinâmica boa, a Avenida Flores da Cunha tem um comércio pujante, tu encontra o que tu quiser ali, tu não precisa sair de Cachoeirinha hoje para ir para qualquer outro lugar. Né? Mas, enfim, a região toda é beneficiada por esse comércio ali, não só Cachoeirinha, como Gravataí, Canoas. Né? Então, hoje, a grande Porto Alegre, pela convivência que a gente tem ali, a gente percebe que a grande Porto Alegre, hoje as pessoas praticamente não têm mais necessidade de se deslocar dali para fazer qualquer coisa, até exames médicos de complexidade média, assim, se consegue na região. Que maravilha. E o setor de serviços também cresce muito lá, é muito pujante lá em Cachoeirinha. Cresce sim, ela vem alavancado justamente pela indústria, né? Que é quem traz o dinheiro novo. Claro, né? Eu sempre comento lá com os meus colegas que a grande diferença, não querendo puxar para o nosso passado, mas olha só, aí o comércio, ele tem como base se abastecer de fora do município, né? E vende os seus produtos ali, comercializa ali na cidade. Muito bem, o que ocorre? Os recursos do município vão para fora. Né? Então, o dinheiro vai embora, os recursos se vão para fora do município. A indústria é justamente o contrário. Ela vende para fora do município e traz dinheiro novo. A gente chama de dinheiro fresco, para dentro de casa. Ela atrai esse dinheiro para lá. Ela atrai o dinheiro. E aí a cidade se movimenta. Claro, né? Porque os moradores trabalham ali e tal, e vão fazer o seu comércio de dinheiro. Então, a importância da indústria, não querendo desmerecer o comércio, que tem o seu papel também na economia, mas a indústria é a base de toda a sociedade. Quem gera riqueza, nós sabemos, quem gera riqueza é a indústria, né, Rogério? Exatamente. Então, eu tenho, ao longo agora da vida, já estou beirando aos 70, mas eu vejo que a gente precisa compreender que a indústria é realmente quem gera a riqueza e nós não podemos nos prescindir disso. Nós estamos levando a nossa economia basicamente para a importação e achando que isso está tudo bom, que está tudo certo. Então, agora mesmo o governo recebeu aí até uma questão aí desses 4 bilhões de impostos de produtos chineses, né?
Desses 4 bilhões, são 26 bilhões por mês de produtos chineses que entram. Imagina esse dinheiro, esses produtos sendo fabricados aqui. E o dinheiro circulando aí, né? Rogério, obrigado pela tua presença aqui. Eu estou há horas tentando convencer o Rogério, tomara que a partir de agora ele se convença, né, a ser um dos integrantes aqui do programa, porque o programa quer exatamente trazer esses líderes empresariais que tenham essa visão, porque nós precisamos despertar, como o Rogério falou, na atual geração, nas futuras gerações, que este país ele tem que ser muito mais do que já é. Eu sempre digo, Rogério, o Brasil, se tu pegar o potencial de riquezas minerais, riquezas de mão de obra e tal, é um país grandioso, maravilhoso, ele tinha que ser o principal país do mundo. Por que nós não somos? Então, nós temos que passar essa visão, Rogério, eu acho importante isso. Muito obrigado pela tua presença. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer ao convite do programa e do Silvio Lopes, amigo já de muitos anos, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse pequeno comentário. E dizer a todos vocês que eu acho que nós todos precisamos de uma reflexão a respeito dessa questão, dessa polaridade que se criou no país, que, olha, isso não ajuda em nada, né? Claro, cada um tem direito de ter as suas posições, mas eu acho que o caminho é a conciliação e dar educação para o povo, para que a gente possa crescer e desenvolver economicamente, ter saúde e educação para todo mundo. Perfeito. E, sobretudo, despersonalizar essas questões. Eu acho que nós temos que tratar de discutir modelos políticos e econômicos. E aí sim, esse é o caminho. Rogério, obrigado, um abraço. Obrigado mais uma vez. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa semana. Até a semana que vem.